o assunto de hoje vai ser para que você aprenda como montar uma carteira de ações vencedora, né? Que ela realmente vai te trazer grandes rendimentos, né? Você vai poder colher frutos lá na frente com as ações que vai estar compondo a sua carteira. Então, eu vou passar aqui algumas orientações que eu gosto de seguir quando eu vou pensar em montar uma carteira de ações. Bem, se você pensa em montar uma carteira de ações, é sinal que você é um tipo de pessoa que está olhando o longo prazo, né? Você não quer ficar ali olhando, por exemplo, a movimentação das ações durante o dia, seja por uma questão de tempo ou até mesmo por uma questão sua, né, de comportamento, a questão emocional você não consegue controlar, e aí você prefere adotar essa estratégia, que é analisando o quê? Os fundamentos da empresa. Tá? Então, assim, existem alguns sites gratuitos que você consegue, né, tá observando, que eu vou até compartilhar aqui minha tela daqui a pouco, onde você consegue analisar como está a evolução de receita, evolução de despesas, né? Isso a cada trimestre, anualmente. Você consegue verificar, por exemplo, o lucro, você consegue verificar o EBITDA, que é o lucro antes da depreciação, impostos, enfim, entre outras coisas. E você consegue ver também o endividamento, né? E ela traz até alguns indicadores fundamentalistas, como valor patrimonial dividido pelo preço da ação, enfim, tem vários indicadores aí, cada pessoa dentro da sua análise valoriza mais um ou outro. Então, gratuitamente você consegue analisar, vou compartilhar aqui a tela, você consegue, por exemplo, tem um site Fundamentos, que eu até coloquei aqui a ação da Petrobras, onde ele traz diversas informações. Então, por exemplo, ele traz o preço mínimo da Petrobras nas últimas 52 semanas, o máximo que a Petrobras atingiu nas últimas 52 semanas. Ela diz qual é o segmento, né, da Petrobras, enfim, a quantidade de ações, enfim, traz várias informações. Ó. Como eu falei aqui são alguns indicadores fundamentalistas que é extremamente importante de você entender. Enfim, traz diversos dados. E tem um outro site também que eu gosto bastante, que é o investing.com, onde eu vou digitar aqui, por exemplo, Petrobras, Petri4, ó, já está aparecendo aqui, opa, já está até aparecendo aqui, eu vou digitar Petri4, e aí ele vai trazer diversas informações, além de trazer um gráfico que você vai conseguir analisar, você pode passar ele para Candle aqui também, mas você traz aqui, ó, já descendo aqui um pouquinho, ele já traz algumas informações, tá? Ele traz o LPA, dividendo, né, que é o yield anual, no caso aqui da empresa, enfim, a relação de preço dividido pelo lucro, que é o PL, enfim, tem várias informações. E subindo aqui, você tem mais algumas outras informações, ó. Você tem dados históricos, que aí você vai conseguir acompanhar o trimestre, né, a evolução do trimestre da empresa, que são dados históricos no caso, mas você vindo aqui, ó, perfil finanças, aí a gente consegue observar, ó, diversas informações, margem, receita, lucro, tá vendo? Balanço patrimonial, tem diversas informações e é gratuito. Você pode até se cadastrar, o cadastro é gratuito, o Investing, como também o Fundamentos, tem mensalidade, né? Você pode optar por ter um plano deles para ter mais informações, mas para ter esse tipo de informação que tem aqui, basta você fazer um cadastro básico e você vai ter acesso gratuito a essas informações, porque hoje eu não pago e quando eu preciso de alguma informação eu vou em um desses dois sites. Então, gratuitamente você consegue obter esse tipo de informação. Bem, aliado a isso, você precisa também analisar o setor que essa empresa ela se encontra, né? Como é que está a concorrência nesse setor? Como é que está o mercado, né? O momento do mercado global em relação àquele setor? Como é que a empresa está frente aos seus concorrentes? Ela está melhor? Ela está pior? Qual é o valor dela de mercado? Qual você poder comparar, né, o preço daquela ação comparado com o tamanho das empresas do mesmo setor e o preço das ações
das outras empresas. Então, assim, é impossível, é importante, na verdade, né, você reunir todas essas informações antes de você escolher as ações que vai estar compondo a sua carteira. Um outro também ponto importante é você, assim, você tem um montante de capital, tá? Eu particularmente não gosto de diversificar demais. Então, o que é diversificar demais? Eu não gosto de ter, por exemplo, mais do que 5 ações na minha carteira, no meu portfólio. Porque quando você pulveriza demais, essa é uma opinião minha, caso você queira, por um motivo qualquer, um Covid-19 ou alguma coisa que aconteça de uma hora para outra, se você tiver que zerar todas as suas operações, por qualquer motivo que seja, de forma rápida, você vai levar um tempo para conseguir zerar de diversas ações que você tem. Então, eu prefiro ficar ali entre 4 e 5 ações. E o ideal é que você divida isso em partes iguais. Por quê? Se você dividir isso em parcelas diferentes, em partes diferentes, você vai estar investindo, né, nos setores de forma diferente. E aí o que vai acontecer? Se um setor, de repente, for bem, mas o outro for ruim, e justamente o que você botou mais dinheiro é o que está sendo ruim, a sua carteira ela vai ficar desbalanceada e ela vai ter um saldo negativo. Então, o ideal é que você consiga montar uma carteira com as ações, com os preços, com os montantes financeiros equilibrados, para que você possa, caso um setor ou outro não te dê um resultado positivo, você vai conseguir balancear com os setores que estão dando um resultado legal. E no caso, assim, como eu, pegando já o gancho aqui, eu vou mostrar aqui o Profit, que o ideal é que você tenha, um exemplo, você vai comprar 5 ações. O ideal é que você compre ações de setores diferentes. Não adianta você comprar 5 ações ou 3 ações, você vai comprar 5 ações e 3 delas são do mesmo setor. Se tiver um problema no setor, mais de 50% das suas ações na carteira, com esse cenário que eu estou colocando, você comprando 3 ações do mesmo setor e 2 de setores diferentes, você vai estar muito exposto a um setor especificamente. E se aquele setor ali, por um problema qualquer, enfim, der uma quebradeira, enfim, sai alguma questão política aí que afeta aquele setor, ou vem alguma questão lá fora, alguma crise que impacte diretamente ou mais aquele setor ali, você vai ficar muito exposto. Então, aqui é o Profit, para quem não conhece, é a plataforma de negociação, e tem aqui, ó, cotações. Quando você vai em grade de cotações, ele vai abrir aqui a grade de cotações, você pode criar uma sua, eu tenho a minha aqui, ó, chamada Augusto, e aqui você tem diversos segmentos, tá? Então aqui a gente tem, ó, água e saneamento, alimentos processados, a gente tem bebidas, construção civil, que vão ser as construtoras, Gafisa, Cirela, a gente tem aqui, ó, construção e engenharia, que no caso é a Porto Belo, que fornece toda a parte de acabamentos, energia elétrica, então a gente tem NEL, Equatorial, ELET, CEMIG, CESP, enfim. Então, tem diversos setores aqui, mineração, material de transporte. Então, o ideal é que você escolha ações, empresas de setores diferentes. E eu gosto de trabalhar entre 4 e 5 ações ao mesmo tempo, quando eu estou com ações encarteiradas. E um outro ponto importante também é que você, já que você vai olhar por longo prazo, você não vai estar preocupado com as oscilações de preço do dia a dia, o ideal é que você busque ações que, além de ela ter um bom potencial de crescimento, que ela também pague bons proventos, tipo dividendos, juros sobre capital, coisas desse tipo. Por quê? Isso tudo vai maximizar os seus lucros, vai aumentar os seus rendimentos. Da mesma forma que existem algumas maneiras de você aumentar o rendimento da sua carteira. Como, por exemplo, você pode alugar a sua ação. É bem pequeno o valor, mas é melhor entrar do que sair. Então, assim, você pode alugar a sua ação. Você pode fazer algumas operações estruturadas usando a sua ação, ou seja, você pode especular no mercado, utilizando a sua ação como garantia para fazer essas operações especulativas. Você pode também montar
operações estruturadas com a sua ação. Por exemplo, você pode financiar, que é uma venda coberta, por exemplo, com opções. Então, assim, existem diversas alternativas, diversos mecanismos que você pode fazer para aumentar o rendimento da sua carteira. E não só a valorização da ação por si só. Você tem algumas coisas que você pode estar fazendo para melhorar aí o rendimento. Então, isso assim é o que é mais importante para você estar avaliando. Então, assim, é só realmente debruçar, né? Tem que primeiro analisar. Eu gosto assim, primeiro de analisar como está globalmente, né? Como está o cenário como um todo. E aí eu escolho, né, quais são os segmentos que eu acredito que, lembrando, né, que o mercado ele sempre se antecipa, tá? Então você tem que sempre estar olhando um pouco à frente, não é só olhar o momento agora. Os gestores, né, os grandes fundos, eles analisam o quê? Mais para frente, eles estão já pensando o que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, coisas desse tipo. E aí eles começam a investir naqueles setores que eles acreditam que de fato vão ter o maior resultado lá na frente. Então sentar, pensar e ver e analisar quais são os setores que tendem a ter o melhor resultado para os próximos meses e olhar aqui na grade de cotação, escolher os setores, analisar quais são as empresas que estão tendo, né, a melhor performance ou que têm uma expectativa de ter melhor performance. Um outro dado importante também, isso exige, é claro, né, mais tempo, mas também você vai analisar uma vez e depois você vai ficar com aquela ação por bastante tempo na sua carteira, mas você pode entrar no site de cada empresa e lá tem uma área que é chamado Relações com os Investidores. E nessa área do site você vai conseguir ter diversas informações, por exemplo, todas as divulgações de balanço das empresas, eles divulgam um relatório falando dos investimentos que a empresa vai estar fazendo, o que foi feito com os investimentos, enfim, você consegue ter uma visão global assim da empresa e ter uma noção de como é que ela vai estar investindo para os próximos meses, né? E como é que ela vai estar encarando os desafios, tanto do setor dela ou como até globalmente aí. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu ajude vocês a construir e a pensar um pouco mais de como montar uma carteira de ações vencedora. E gostou do vídeo? Dá um like. Não é inscrito? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Toda vez que eu tiver um conteúdo novo, que eu coloco um conteúdo sempre às 20 horas no canal no YouTube, você vai ser notificado e você não vai perder nenhum dos conteúdos. Um grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.